Boa tarde a todos, bem-vindos à sessão de esclarecimentos relativa ao sistema de avaliação da qualidade de serviço, neste caso dirigida às entidades de gestão de resíduos em alta. Vamos arrancar com a sessão. Neste momento ainda não temos o número de presenças correspondente aos inscritos, portanto, se calhar vamos fazer aqui um compasso de espera, aguardar mais 2 minutos no máximo, para deixar entrar quem ainda falta. E peço desculpa por isso, mas vamos aguardar mais um pouco. Então, muito boa tarde a todos. É com enorme gosto que abro esta sessão de esclarecimento, este webinar. Dou as boas-vindas a todos e apresento a equipa que vai assumir aqui este webinar, que é dirigido às entidades gestoras de resíduos urbanos em alta. E, portanto, comigo está a engenheira Joana Cardoso, a engenheira Alexandra Costa e o engenheiro João Rosa, que vão conduzir esta sessão. A mim cabe-me, de facto, fazer aqui a abertura e dar nota que é muito importante a vossa presença, são muito importantes estas questões de esclarecimento, exatamente para conseguirmos melhorar a fiabilidade do reporte da informação, e é esse o principal propósito desta sessão. E também o outro propósito é dar-vos nota das principais alterações que foram introduzidas este ano, neste ciclo de regulação. No caso da gestão de resíduos urbanos em alta, não existem muitas alterações nos fecheiros de reporte, nem no guia. De qualquer forma, vamos endereçar as que foram implementadas. Existiu, sim, uma automatização dos fecheiros de reporte com alguns mecanismos de alerta que facilitam o reporte, ou pelo menos é essa a intenção da ERSAR, facilitar o reporte de informação. Todos os anos fazemos este esforço de melhoria dos fecheiros de reporte, e é sobre exatamente essas alterações nos fecheiros de reporte que esta sessão irá focar-se. E, sem mais demoras, vou então passar a palavra ao engenheiro João Rosa, pedindo que comece. Muito obrigada, boa sessão e bons trabalhos. Obrigado, Susana. Boa tarde a toda a audiência. Então, iremos dar aqui, vamos iniciar aqui a nossa sessão de esclarecimentos. Eu vou aqui apresentar um pouco o esquema de trabalhos.
A primeira parte será sobre o enquadramento desta sessão, um enquadramento geral. Na segunda falaremos um pouco sobre os prazos associados ao processo da AQS. Falaremos também aqui das principais alterações efetuadas no Guia Técnico número 27. No quarto falaremos sobre as regras de preenchimento e as principais alterações dos ficheiros de reporte. E por último encerraremos a sessão com o esclarecimento das questões. Então, fazendo aqui um pouco o enquadramento desta sessão de esclarecimentos. Estas sessões enquadram-se nas ações de capacitação que a ERSA promove anualmente junto às entidades gestoras e optou-se novamente por realizar estas sessões no formato online, que ficará disponível para futura consulta no canal do YouTube. De resto, é a prática que a ERSA costuma fazer todos os anos. Neste canal também se encontram as edições anteriores e outros conteúdos audiovisuais da ERSA. Importa referir que existem também outros documentos que enquadram aqui o ciclo relatório da qualidade do serviço. O primeiro que eu gostaria de falar era do Guia Técnico número 27, que podem encontrá-lo quer no site da ERSAR, quer no módulo da qualidade do serviço, na aplicação Ficheiros de Apoio. Nesta aplicação terão acesso a dois documentos, a versão limpa e a versão com as alterações assinaladas a amarelo, ou seja, as alterações face ao ciclo de relação anterior. Outro mecanismo, outro instrumento em que poderão também utilizar é aqui o Fórum da Qualidade do Serviço, que podem encontrar no separador Fóruns, e para o qual nós recomendamos a subscrição. Os subscritores recebem notificações do portal sobre o esclarecimento de dúvidas colocadas por entidades gestoras, comunicados que a ERSAR possa fazer, entre outras coisas. Por último, temos aqui a componente do técnico ERSAR, ou seja, vocês poderão sempre contactar por e-mail ou telefone o técnico de ERSAR responsável pelo acompanhamento da vossa entidade gestora. Para tal, vocês, acedendo ao vosso processo de reporte de informação, no canto superior direito terão acesso ao nome da pessoa que está a acompanhar a vossa entidade gestora. Neste caso, o exemplo aqui é a minha colega Joana Cardoso. Bom, em relação aqui às regras de participação neste webinar, vamos manter o mesmo esquema adotado em sessões anteriores. Iremos dar prioridade às questões que foram colocadas pelas EGs quando da inscrição, e se existirem depois questões adicionais, o que vos pedimos é que usem o chat barra conversa desta sessão. Por favor, não utilizem a opção P e R para concentrarmos todos apenas numa única interface, e para que não haja aqui dispersão e depois podemos não responder às questões que colocam no P e R. Portanto, o que nós pedimos é que concentrem tudo nesta parte do chat barra conversa. E nós iremos responder às questões por ordem de chegada. Por último, se entretanto o webinar terminar e se alguma pergunta não for respondida, iremos posteriormente publicar o respectivo esclarecimento no tal Fórum da Qualidade do Serviço que mencionamos anteriormente. Avançando agora para os prazos associados ao processo, bom, fazendo aqui um bocadinho a retrospectiva, nós disponibilizámos o guia técnico no passado dia 31 de janeiro e no dia 13 de fevereiro foram também disponibilizados os ficheiros de reporte de informação. Neste contexto e em conformidade com o disposto no nosso regulamento de procedimentos regulatórios, as entidades gestoras em alta têm como data de limite para a submissão do processo até ao próximo dia 31 de março, que é já na próxima semana, daqui a uma semana.
As entidades gestoras em baixa dispõem até o dia 30 de abril para fazê-lo. Apelamos ainda a todas as entidades gestoras que não deixem submissão dos dados para os últimos dias, porque poderá haver aqui, neste caso para o último dia mesmo, porque poderá haver aqui algum constrangimento de última hora que poderá impedir as entidades gestoras de submeter tudo em condições e no prazo estipulado pela ERSAR. Dito isto, eu irei dar aqui a palavra à minha colega Alexandra Costa, que fará a restante parte da apresentação. Alexandra, a palavra é tua. Muito obrigada. Muito obrigada, João. Muito boa tarde a todos os participantes. Vamos então prosseguir com as principais alterações introduzidas na versão do Guia Técnico publicada a 31 de janeiro. Recordamos, conforme já foi referido pelo João, que as mesmas encontram-se destacadas a amarelo. Então, esta não se encontra destacada a amarelo porque é uma alteração relativa, é um indicador retirado de teste, ou seja, o RU 18 relativo à produção própria de energia era o único indicador que permanecia em teste no ano transato e este ano, após análise da informação reportada e face a tudo que à informação e aos ajustamentos que foram realizados nos anos transatos, consideramos que este ano não se iria proceder a mais nenhuma alteração e que estava em condições de ser avaliado. Assim, a informação reportada relativa ao ano de 2025 será o primeiro ano de avaliação. A alteração a seguir está relacionada com uma adaptação. O indicador RU23, emissões de gases com efeito de estufa, da recolha seletiva multimaterial, também já era um indicador aplicado na terceira geração e este ano verificamos que havia necessidade de o adaptar a uma especificidade ou particularidade de uma entidade gestora, que realiza a recolha seletiva multimaterial na sua área de intervenção, como a maioria das entidades gestoras, mas tem uma exceção, que são 2 municípios da Baixa que o fazem. Então verificamos que ele não estava a acomodar esta especificidade. Assim, o indicador foi desdobrado em 2. Temos um indicador que é aplicado, no vosso caso, à alta, e encontra-se a amarelo porque essa é a novidade, e o indicador que era igual, foi aplicado nos anos transatos, será aplicado exclusivamente à baixa. A única alteração reside numa substituição do dado. Antes estávamos a olhar para o dado DRU39, que são os resíduos recolhidos referentes à recolha seletiva multimaterial das entidades gestoras, e agora estamos a olhar para o DRU37, que são os resíduos recolhidos pela entidade gestora. Ora bem, no caso das altas, estes dados são recolhidos da mesma forma, não é? Porque a entidade gestora em alta só faz recolha seletiva multimaterial. Assim, para as restantes entidades gestoras não vamos ter qualquer alteração e para as entidades gestoras que não fazem recolha seletiva multimaterial, também permanece igual e permanecerá não aplicável. Depois temos umas notas adicionais, porque sentimos necessidade, não é? Ao longo dos anos vamos atendendo a particularidades relativas quer aos indicadores, quer aos dados, e depois sentimos que é importante deixar expresso no guia, que tal como já foi referido, o nosso guia é a nossa Bíblia, não é? Sempre que temos dúvidas devemos olhar primeiro para o guia para ver o que é que ele diz referente ao indicador ou referente ao dado. E nesse sentido temos aqui umas pequeninas notas que gostaríamos de destacar. Então, no RU02, que é a acessibilidade do serviço de deposição seletiva multimaterial, adicionamos o seguinte, que já fomos falando ao longo do tempo, mas agora está escrito, que o serviço considera-se disponível quando o utilizador final tem acesso simultâneo aos serviços de deposição seletiva multimaterial e indiferenciada, no mesmo ponto de deposição. E também acabámos por escrever também que o indicador em si também requer e pretende promover e garantir uma boa articulação entre as entidades gestoras em baixa no sentido do serviço ao utilizador final, não é? Portanto, a interface, quer seja a baixa, quer ser alta, tem esta interface com o utilizador final. E então, este indicador da alta será sempre repercutido na respectiva entidade gestora em baixa.
Também como outra nota, também queríamos deixar expresso que nas unidades TB, não é, que reportamos na folha infraestruturas do nosso ficheiro, devem ser consideradas apenas as unidades de tratamento biológico que recebem resíduos provenientes da recolha seletiva de biorresíduos, incluindo as unidades de compostagem de verdes. Contudo, devem ser excluídas as linhas dedicadas de TB, das unidades TMB, porque estas unidades são reportadas no dado relativo ao TMB. Também demos uma indicação que já sempre que nos colocavam essa questão, nós era assim que dizíamos, no DRU 51, nos óleos alimentares usados para reciclagem, que podem utilizar a conversão de 1 litro para 1 quilo. Depois, também, nos refugos e rejetados do TB, também acabámos por clarificar que devem ser considerados os refugos do processo da valorização orgânica em unidades, TB, não é? De tratamento biológico e também nas linhas dedicadas. Portanto, devemos considerar que este dado vai ter as duas possibilidades de origem dos dados. Depois, nos resíduos urbanos depositados em aterro, também dissemos expressamente que devem ser incluídas as escórias resultantes da incineração dos resíduos urbanos. E, por fim, nos contentores de superfície seletiva multimaterial e indiferenciada, clarificámos que devem ser contabilizados todos os contentores de proximidade. Acrescentamos ainda que estes dados são utilizados para os indicadores da lavagem de equipamentos e que, por isso, também devemos ter em atenção que aqui só queremos o reporte dos equipamentos cuja entidade gestora é responsável pela lavagem. Pronto, das principais alterações era tudo o que nós queríamos dizer. Perguntava aqui ao meu colega João se já temos algumas questões. Não temos ainda nenhuma Enfim, questão. agradecemos que, pronto, que tudo o que vos possa surgir como dúvida coloquem aqui na conversa e nós no fim então procederemos à respectiva clarificação ou à explicação do que nos for colocado. Então, passamos então ao número 4, que é relativo aos ficheiros de reporte. Vamos começar por recordar as regras de preenchimento e os automatismos mais importantes do ficheiro. Pronto, tal como todos os anos vamos dizendo, e não quer demais, além do mais, temos entidades gestoras que têm técnicos novos e por isso é sempre importante relembrar. A entidade gestora deve começar o preenchimento do ficheiro selecionando na primeira folha a sua entidade gestora. Isto também porque há alguns automatismos associados à especificidade de cada entidade gestora, designadamente em função da responsabilidade da recolha seletiva. Recordamos também que as entidades gestoras e o reporte de informação é para ser feito apenas nas células em branco. As células em cinzento têm fórmulas e vão buscar informação a outras folhas. Pronto, a maior parte dos técnicos que fazem este reporte já devem ter reparado. Recordamos também que devem utilizar o copiar especial valores por forma a evitar trazer para o ficheiro fórmulas ou links dos ficheiros externos que possam impedir o cálculo dos dados, bem como esmagar os automatismos referentes aos alertas. Nós vamos falar em alguns alertas a seguir e outros que possam existir. Quando nós não utilizamos esta função de colar especial, esmagamos. Isso faz com que a utilidade e a prevenção dos erros logo antes da entidade gestora nos submeter não seja feita. Portanto, reforçamos a importância de utilizar este tipo de função para copiar os valores. Depois, como por exemplo, também temos os alertas de validação. Então, por exemplo, nos recursos humanos outsourcing, em que a entidade gestora tem de preencher a célula correspondente ao número de horas semanais, porque senão não vai haver o cálculo, quando ela não preenche, aparece um alerta, deve preencher o número de horas semanais de trabalho. Aproveitamos também e clarificamos uma dúvida que por vezes é recorrente, que é no número de horas semanais de trabalho, na folha do outsourcing, a entidade gestora deve colocar o número de horas que a própria entidade gestora faz. Ou seja, muitas vezes a entidade gestora tem um horário semanal de 35 horas e o prestador de serviços tem de 40 e ficamos com dúvidas, não é? Qual é que é o número de horas que vamos colocar? Portanto,
fica clarificado aqui que deve ser de 35 horas. Selecionar os termos das listas disponíveis, das drop-down list, também é muito importante. É muito importante que a entidade gestora, sempre que nós temos uma escolha à lista na célula disponível, que adapte a sua especificidade a tudo o que nós estamos ali a colocar. Porque nós posteriormente fazemos sempre tratamento de informação e não podemos ter uma panóplia de opções, porque depois não é expresso, quando a maior parte delas, no fundo, resume-se àquilo que nós já sintetizamos. Portanto, estas drop-down lists estão, em particular, nas folhas do RH pessoal, RH outsourcing, rentabilização e reclamações. Pronto. Então, mais uma vez, solicitamos essa atenção. Também reforçamos que todas as linhas devem estar preenchidas, porque quando não é assim, os nossos automatismos também dão alertas e dão erros. Como podem ver por aqui, temos alertas que não é permitido deixar linhas em branco, células, que aparece a amarelo, mas, por exemplo, se nós não usarmos aquela função do copiar especial para os valores, estes automatismos muitas vezes são esmagados e não aparecem. Também, conforme já referido, também referimos aqui que a percentagem de afetação do pessoal, quer no tratamento, quer na recolha, naturalmente, quando é a mesma pessoa, o somatório das duas tem que dar 100%. Pronto. No RH pessoal, também os automatismos são equiparados, não é? Não podemos deixar células em branco, também devemos só utilizar as drop-downs list previstas, senão aparece um erro. E também relembramos que o ano passado, na folha rentabilização, nós colocámos um automatismo que prevê o preenchimento da fiabilidade automático. Este automatismo está muito relacionado também com a leitura da folha quantidades. Por outro lado, também temos aqui os automatismos da pesagem em falta, e erros também quando a viatura está em falta, ou seja, como podemos ver aqui nestes amarelos, quando isto está amarelo, aparece o erro. Aparecendo o erro, nós aqui nos dados vamos ter erros e vamos ter um valor, que é o valor NR. Pronto. E isto é muito importante que a entidade gestora tenha sempre em atenção que se lhe faltar alguma informação vai ter aqui o NR. Pronto. Existe também uma mensagem, existem também mensagens de erros nas folhas viaturas, também por ausência de informação preenchida e também, naturalmente, quando o tempo de indisponibilidade é superior ao tempo previsto de funcionamento. Isso é um resultado impossível, não é? E assim sendo, este alerta vai nos ajudar, a nós e à entidade gestora, a evitar o reporte de informação errada. Também alertamos que, por exemplo, a ausência do registro do odómetro também dá um dado em valor NR. Ou seja, a entidade gestora, estes automatismos são muito úteis para correções de informação e, por isso mesmo, a entidade gestora tem que estar muito alerta aos resultados finais. E os resultados finais estão todos no cabeçalho, no início da folha, como também na folha resumo. Depois, aqui, passamos agora então a algumas alterações que nós introduzimos este ano, não são muito grandes, mas que nos vieram ajudar também a consolidar conceitos, quer para nós recebermos a informação, quer para as entidades gestoras previamente perceberem como é que é feita a análise. Na folha de infraestruturas foi introduzida uma coluna específica com a obrigação da entidade gestora identificar o tipo de utilizador para o tipo de equipamento. Doméstico ou não doméstico, mas só no caso, desculpem, dos equipamentos porta a porta. Pronto. Nos equipamentos de superfície, esta coluna vai estar a cinzento. Esta identificação
percebeu-se que era muito importante, porque no cálculo do indicador RU02, acessibilidade ao serviço de deposição seletiva, só devem ser considerados os contentores de proximidade e os contentores porta a porta, desde que sirvam alojamentos domésticos, bem como alojamentos não domésticos, provenientes dos estabelecimentos turísticos e lares, uma vez que o denominador do indicador que são os alojamentos existentes, são contabilizados os alojamentos familiares clássicos e coletivos, de acordo com a informação que o INE nos disponibiliza anualmente e que neste momento as entidades gestoras já têm ao dispor o valor para cada uma delas no nosso portal. Esse valor já foi importado. Ou seja, o que é que esta informação nos vai permitir? Vai permitir a AESAR, também com a informação georreferenciada que a entidade gestora nos vai enviar, vai-nos permitir também garantir a uniformidade. Caso ela não esteja uniforme, possivelmente depois sentimos necessidade de ver junto à entidade gestora qual a veracidade da informação. Vamos ter informação mais robusta e mais correta. Pronto. Aqui também, na folha quantidades, agora a propósito daquilo que há bocadinho falámos também da rentabilização e da fiabilidade automática, também percebemos, foi uma inovação introduzida o ano passado, e então percebemos que havia necessidade de, na folha quantidades, serem arredondados à décima, a tonelada ter mais uma casa decimal. Foi essa a alteração, que na verdade não tem grande alteração relativamente àquilo que a entidade gestora nos vai reportar, é só para não se admirar. Por isso é que estamos aqui a destacar. Por outro lado, também introduzimos sim aqui uma alteração em que a entidade gestora deverá, então, na folha quantidades entradas, desagregar nas colunas da recolha seletiva multimaterial as quantidades recolhidas por proximidade e porta a porta das recolhidas nos ecocentros. Esta informação permite a validação direta para a recolha, para a rentabilização, uma vez que as quantidades que estão na folha rentabilização serão as que provêm da recolha de proximidade e porta a porta, ou seja, as que resultam dos circuitos e que se enquadram nos pré-requisitos previstos no indicador. Em simultâneo, esta alteração também nos vai facilitar um cruzamento de forma mais direta, quer com o MERRU, quer com as recolhas entre as entidades gestoras em altas e baixa. Por fim, também introduzimos aqui uma alteração no índice de circularidade. Portanto, este índice de circularidade foi desenvolvido no âmbito da quarta geração e visa identificar e incentivar a adoção de boas práticas no setor, incidindo sobre um conjunto de iniciativas que impactam diretamente a qualidade do serviço disponibilizado ao utilizador. Este índice foi novo e tem permanecido em fase de testes, porque esta própria AESAR também tem percebido alguns constrangimentos no reporte da informação, por vezes não está muito claro e dessa forma ainda não saiu de testes. Também, de encontro a estas questões identificadas, este ano foi decidido pela AESAR simplificar o reporte da informação em duas classes. Na classe E, que é referente aos ecocentros e aos centros de recolha, tínhamos mais opções e resolvemos passar de 4 opções de informação para 2, ficando a informação referente ao horário de funcionamento do ecocentro e à possibilidade de recepção dos produtos com vista à reutilização. Também definimos que esta classe é para ser preenchida exclusivamente pelas entidades gestoras que têm ecocentros ou centros de recolha sobre a sua responsabilidade. Esta nota não é tão importante para as entidades gestoras do serviço em alta, mas não quisemos deixar de referir, será mais importante para as entidades gestoras do serviço em baixa, que por vezes têm um ecocentro gerido pela alta e ficavam com dúvidas se reportavam informação ou não. Na classe F também procedemos a uma simplificação, que julgamos que as entidades gestoras também lhes vão ficar agradadas, porque a entidade gestora já não tem que estar a contabilizar qual a percentagem de alojamentos, de população ou de entidades abrangidas pela ação de sensibilização. Neste momento, optámos por colocar apenas
fez sessões, não fez sessões, no setor doméstico ou no setor doméstico. Irá pontuar dessa forma. Também referimos que, conforme está aqui, a pontuação mantém-se igual. E, no fundo, será mais fácil para a entidade gestora obter a pontuação máxima nestas duas classes. Pronto. Por fim, também esclarecemos, quisemos clarificar, porque temos sempre estas dúvidas a serem-nos colocadas, nas folhas de quantidades entradas, na tabela dos refugos, há sempre algumas dúvidas. Nós compreendemos porque o setor está a ser muito dinâmico e estão a ser introduzidas alterações constantes. Então, reforçamos aqui o seguinte. Os refugos e rejeitados das unidades TMB, resultantes da recolha indiferenciada, não devem ser desagregados entre os refugos e rejeitados das unidades TM e das unidades TB. Ou seja, quando recebemos resíduos que seguem na linha tratamento mecânico e depois vão para o tratamento biológico, mas numa linha de indiferenciado, então o refúgio rejeitado que chega ao fim deve ser introduzido na linha TMB. Por outro lado, numa unidade TMB, se a entidade gestora tem resíduos, tem uma linha dedicada para a recolha seletiva de biorresíduos seletiva, então essas quantidades, esses refugos já devem ser introduzidos na linha específica do TB, que este ano acrescentámos linhas dedicadas do TMB aqui. Por outro lado, também reforçamos que as entidades gestoras que fazem partilhas de infraestruturas também devem preencher toda a informação deste quadro. E isto porquê? Porque esta informação vai ser toda utilizada nos indicadores de eficiência, quer do TMB, quer do TB. E só desta forma, como foi referido anteriormente, é que vamos ter efetivamente conseguir apurar a eficiência das unidades da entidade gestora. A entidade gestora, pronto, agora poderemos ficar um bocadinho confusos, mas eu vou clarificar que no início da sessão também foi referido que quem tem uma unidade TMB, tenha linhas dedicadas ou não, só reporta que tem uma unidade TMB, não vai dizer que tem uma unidade TB e uma TB porque é de uma linha dedicada. Por outro lado, aqui estamos a dizer que ela vai ser avaliada na eficiência do TB, e é verdade, ou seja, nós podemos ter uma entidade gestora que nas infraestruturas e na sua ficha de avaliação, no perfil diz temos 0 unidades TB, mas depois uma avaliação na eficiência do TB. É verdade, e este reporte, sendo feito conforme foi referido, vai dar tudo certo conforme está previsto. E, por fim, também gostaríamos de esclarecer, mas julgamos que as entidades gestoras também sabem, mas nunca é demais reforçar, toda a informação. Nós já, no passado, introduzimos os automatismos de todas as matrículas das viaturas que são reportadas nas folhas de rentabilização, vão aparecer nos separadores subsequentes. E, dessa forma, a entidade gestora aparece uma coluna a cinzento logo com as matrículas das viaturas. Ora bem, e nós queremos que a entidade gestora reporte toda a informação relativa àquelas viaturas, sejam delas, sejam dos prestadores de serviço. Sempre que aparece uma matrícula, a entidade gestora tem que reportar esta informação. Quando não reporta, a ERSAR, quando vai fazer a validação dos dados, vai levantar essa questão e pode ajustar a fiabilidade ou ainda pode considerar que a entidade gestora não tem informação fiável requerida e, por isso, colocar um NR. Portanto, agradecemos, queremos que a entidade gestora, logo previamente, faça a recolha de toda a informação por matrícula e a que reporte. Pronto. Agora, daquilo que nós tínhamos pensado passar-vos, já está tudo referido. Aguardamos que tenhamos esclarecimentos para prestar. Não temos nem a quando da inscrição
creio que não surgiram Sim, aqui surgiram. É verdade, não surgiram. nenhumas dúvidas, nem esclarecimentos. Bom, por um lado pode ser bom sinal, Sim, pode ser que pronto. daí desse lado não hajam dúvidas e que a coisa esteja bem agarrada. E agora também no decorrer desta sessão também não temos qualquer feedback. Se calhar eu ia fazer aqui um pouco um passo de espera, aguardando aqui eventuais participações. Vou referir novamente do prazo de submissão, que é de hoje a 8 dias, no dia 31 de março, que poderão submeter, que terão que submeter a informação até à ERSAR, no portal ERSAR. Referir ainda que poderão aceder a esta informação assim que for possível, assim que nos for possível disponibilizá-la, iremos disponibilizar a gravação deste vídeo no nosso canal do YouTube. Terão também o guia técnico número 27 disponível no site e no portal ERSAR. Fóruns também poderão e deverão usá-los para esclarecimento de dúvidas e eventualmente contactar o técnico que se encontra a acompanhar a entidade gestora. Dito isto, e não tendo mais dúvidas, eu diria que se calhar podíamos concluir esta sessão. Pronto. Sim. Agradecendo se calhar a vossa Disponibilidade. exatamente. E marcar se calhar um encontro para o próximo ano, quando tivermos a apresentar um novo ciclo regulatório. Pronto, muito obrigada. Obrigado. E pronto, e até breve. Até Boa breve. tarde.